Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Planos de Estudos Dirigidos 9, Aula 8, Plano Adaptado. O que vamos aprender na aula de hoje? A refletir sobre os cuidados com as plantas medicinais, a reconhecer algumas plantas medicinais e a realizar operações de adição e escrever os números por extenso. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para refletir sobre os cuidados com as plantas medicinais e para aprender a realizar operações de adição. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 8 do Plano de Estudos Dirigidos. Esta aqui, olha, é a aula que você vai separar hoje para que possamos fazer as atividades. É a aula 8. Como saberemos se você aprendeu? Através da sua interação com seu professor no WhatsApp. Seu professor está à disposição para ajudá-lo. Então, vamos lá retomar o tema das plantas medicinais e os cuidados essenciais que devemos ter com elas. Então, veja, temos aqui uma série de plantas medicinais. Dona Zoraide passou na casa de ervas para conhecer mais algumas espécies de plantas medicinais. Então, veja, olha, todas essas plantas são plantas medicinais. Vamos então para as atividades para que a gente possa conhecê-las melhor. Então, a primeira coisa, você vai pintar os quadros em que o nome das plantas comecem com a vogal, com as vogais. Então, quais são as vogais? A, E, I, O e U. Você vai olhar lá para as plantas e todas as que começar com uma das vogais, você vai pintar. Olha lá, a primeira não é o alecrim? Então, alecrim começa com a vogal A. Então, nós vamos pintar desta forma assim, olha. Olha lá, então, a vogal A e eu vou pintar o quadro do alecrim. Aí eu vou olhar todos e qual começar com vogal, eu vou pintar. Depois você vai copiar somente a primeira letra de cada palavra no quadro que está aqui. Como no exemplo, olha, a primeira planta não é o alecrim, então eu vou colocar aqui o A, que é a primeira letra do alecrim. A segunda planta é a babosa, então eu vou colocar a letra B aqui no quadro. Deixa eu projetar aqui para ficar mais fácil para nós. Olha, então o A do alecrim já está lá, o B da babosa também. A próxima planta é a camomila. Camomila começa com a letra C. Então, vou colocar a letra C no quadro. Depois é a planta dente de leão. Dente começa com qual letra? Muito bem, com a letra D. Depois eu tenho a erva doce. Erva começa com qual letra? Muito bom, com a letra E. Assim você vai fazer até o final, colocar a primeira letra de todas as plantas, depois vai fazer a leitura dessas letras quantas vezes você achar necessário. Depois, resolveu fazer algumas compras. Conte quantos produtos Dona Zoraide comprou. Então, depois de observar todas as plantas, ela resolveu fazer algumas compras. Vamos contar então, olha ali, as azeitonas. Quantos vidros de azeitonas que ela comprou? Então, conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui neste quadro ao lado, eu tenho o número 6. Se você achar que não tem, você vai fazer um novo quadro e representar o número 6. Se você tiver o número 6, aí você vai fazer um X em cima do número 6, ok? Depois, então, nós temos ainda para contar os azeites. Então, se o número estiver ali, você marca um X. Se não, construa um novo quadro para colocar o número que representar a quantidade que você contou. E depois, por último, temos aqui alguns zimbro. Então, você também vai fazer a mesma coisa, contar a quantidade e marcar onde ela está representada com o algarismo. Algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Albert Einstein.
Então, esta aula é uma produção da equipe de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do município de Londrina. Estamos encerrando mais essa aula. Tenham todos um ótimo descanso.